estamos aqui, irmãos, apreciando a beleza que o Senhor proporcionou a todas as pessoas. Isso aqui é a criação do engenheiro do universo. Foi ele que fez isso aqui, o arquiteto, e é para qualquer um. Isso é de graça. Isso aqui é de graça. Deus criou isso aqui para mim e para você. Qualquer um pode usufruir disso aqui. E muita gente quer levar vantagem, acha que é dono disso aqui. Mas no início, na criação, Deus fez tudo isso aqui. E quando você vê a história, que ele dividiu o mar. Dividiu o mar vermelho para o povo dele passar. Será que você tem noção do que foi isso? Dessa divisão? Sabe? Quanto mais eu vejo a natureza, quanto mais eu vejo a mão do Senhor, eu fico assim impressionado com as maravilhas que Deus fez. O privilégio de você entrar nisso aqui, de você saborear isso aqui, veio de lá. Foi ele que fez isso pra mim, pra você. Aí tem aquele louvor assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, porque Ele criou o céu. Olha que maravilha! Criou a terra, criou o mar, as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Então, irmão, que nós possamos louvar o nosso Deus por isso aqui. Isso não é um privilégio meu, é de todos. Isso é nosso. Então, glória a Deus pelo mar, pela vida. Obrigado. Muita gente curtindo isso aqui, aquilo que Deus preparou para todos nós. Mas será que o nome de Deus está sendo louvado? Porque a palavra diz que no princípio, disse Deus, a terra era sem forma e vazia. E veja o que Deus preparou para nós. Isso é maravilhoso. Bom, houve uma época na Bíblia, vendo essas coisas maravilhosas, essa natureza maravilhosa, isso que Deus preparou pra gente aqui. E houve aquela época em que o povo de Deus se deu de frente com isso aqui. Ele tinha o mar à sua frente e atrás os inimigos vinham armados até os dentes. E naquela situação eles clamaram ao Senhor, e Deus falou assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E as águas foram abertas. Dá para ter noção do que é isso? Nesse mundaréu de água, dá para você imaginar que as águas se abriram, formaram um muro de um lado e do outro, e o pessoal, o povo de Deus, passava no seco. Dá para imaginar esse tanto de água, você passar no seco sem molhar o seu pé? Nossa, isso é simplesmente maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse dia de sol. Obrigado por Senhor me proporcionar estar aqui. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou
preparou isso tudo aqui para os seus filhos. Amém. A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode Pó. O Sacode Pó é o canal da bênção, é que vem tirar tudo aquilo que não presta, tudo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode Pó de hoje, ele tem como nome, né, o início. Então, o estudo de hoje, ele é baseado no início. E Deus, né, deu a todos nós um talento, e a gente trabalha, né, 365 dias no ano para termos direito a umas férias, né? E nesse privilégio que Deus me deu de poder tirar as minhas férias, né, e me proporcionou também a condição de fazer uma viagem, né, e vendo a mão de Deus, vendo ali a natureza, estando em contato com a natureza, aí eu pude ver a mão maravilhosa de Deus, e daí, né, surgiu o estudo de hoje, que é o início. Então, eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e agradecer a nosso Deus por mais esse estudo. Pai Santo, Pai amado, poderoso Deus que habita nos céus, está além dos querubins. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, agradecer ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor proporciona para nós, agradecer até pelas nossas dificuldades, porque nós sabemos que até nas dificuldades a mão do Senhor está ali, que o Senhor está sempre junto, sempre colocando a mão sobre nós. Pai, diante das nossas dificuldades, que a mão do Senhor, que o Santo Espírito esteja livre para agir, que o Santo Espírito do Senhor, Pai, esteja aqui no nosso meio, esteja livre para agir, para falar da sua palavra, para fazer-nos entender, que os nossos corações estejam abertos, as nossas mentes estejam abertas, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos no precioso sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu convido a vocês a louvar a Deus comigo. Então, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Tudo
seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o mar e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom, houve uma época na Bíblia, né? Vendo essas coisas maravilhosas, essa natureza maravilhosa, isso que Deus preparou pra gente aqui. E houve aquela época em que o povo de Deus se deu de frente com isso aqui. Ele tinha o mar à sua frente e atrás os inimigos vinham armados até os dentes. E naquela situação eles clamaram ao Senhor. E Deus falou assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E as águas foram abertas. Dá para ter noção do que é isso? Nesse mundaréu de água, dá para você imaginar que as águas se abriram, formaram um muro de um lado e do outro. E o pessoal, o povo de Deus, passava no seco. Dá para imaginar esse tanto de água você passar no seco, sem molhar o seu pé? Nossa, isso é simplesmente maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse dia de sol. Obrigado por Senhor me proporcionar estar aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou isso tudo aqui para os seus filhos. Bom, meu irmão, minha irmã, existem, né, várias teorias sobre a criação do mundo, como iniciou todas as coisas, como foram feitas todas as coisas. Bom,
o homem em si, ele sempre tenta justificar as coisas, a origem das coisas. Porém, a existência do mundo, ela é uma incógnita para aqueles que não têm fé, né? E querem menosprezar a verdade de Deus, porque a única e verdadeira explicação para o início de todas as coisas é Deus. Hoje a ciência já fala até na mente inteligente, né? Mas por que não dizer Deus criou todas as coisas? Mas não, o homem ainda insiste. Então tem várias teorias, né? Várias teorias filosóficas sobre a existência do mundo. E veja bem que eu já vi teorias que falam que você estava aí pairando no espaço, né? E a gente já existia, estava aí no universo, e de repente você, eu não sei como que a ciência explica isso, mas você passou a entrar, né, no esperma do seu pai, no óvulo da sua mãe, e se formou que você já existia. Bom, são muitas teorias, né, que se a gente for parar e pensar, a gente fica doido. Mas a única razão da nossa existência chama-se Deus, certo? Porque as coisas de Deus, elas são tão maravilhosas que não tem como, né? São tão perfeitas, não tem como você negar. Você veja bem para vocês a teoria, por exemplo, do Big Bang. Então vamos tentar explicar, assim, simbolizar o que foi o Big Bang. O Big Bang, vamos supor, a Terra estava aí, era isso aqui, vamos supor, né? Isso aqui, né? Isso era a Terra. Aí de repente, segundo a teoria do Big Bang, né? Segundo a teoria do Big Bang, aquilo foi enchendo, e disso aqui, ó, surgiu a Terra, a humanidade, a perfeição. Que o mundo veio de uma explosão. Bom, na maioria das vezes, toda explosão que a gente vê, o resultado sempre é isso aqui. Muito feio. Os resultados das explosões são todos feios, horríveis. Mas, segundo o Big Bang, a única explosão perfeita foi o Big Bang. Agora, analise você. Se tudo isso que a gente tem, que a natureza disponibiliza para mim e para você, se que veio através de uma explosão. Então, a crença, ela é uma coisa assim muito individual. Por isso que Jesus Cristo, que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Se você não tiver fé para acreditar que Ele é o Senhor de todas as coisas e que todas as coisas foram feitas por Ele, né? Que foram todas pensadas, calculadas para existir, né? A distância do Sol, da Terra, a distância da Terra do Sol, dos planetas e tudo mais. Se você não acreditar que o Senhor do Universo, só Ele, o engenheiro do universo, o arquiteto do universo, o Todo-Poderoso, tivesse condição de fazer isso, então não teria como você acreditar em ciência. A ciência, ela tenta justificar um monte de coisa. Você tem a teoria da evolução, que o homem evoluiu do macaco, que vai passando bichinhos e bichinhos e bichinhos. Veja bem como as coisas são contraditórias. Se o mundo veio do Big Bang, então quebra-se a teoria da evolução. E por aí vai. Mas eu não quero falar de ciências porque a gente vai ficar falando e não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero mostrar apenas para você que existe um Deus todo-poderoso que fez essa coisa maravilhosa que é a natureza, que é aquilo que nós possamos curtir, nós podemos curtir, porque Ele é
Senhor de todas as coisas. E sempre vem aqueles que querem destruir, defamar a palavra do Senhor, né? Vem com coisas folclóricas. Muitas pessoas falam que a história o início da Bíblia, o Gênesis, é uma coisa folclórica, né? Uma coisa assim, é uma história tipo mula sem cabeça, saci pererê, que os homens acreditam nessas bobagens. Eles acreditam nisso, mas desacreditam da verdade. E esse estudo ele é voltado para isso, porque a natureza ela está aí ao nosso dispor. Então, eu fui desfrutar, né, da praia e vendo ali, né, de modos que nós temos, vocês vão ver aí nos vídeos dos mangues, né, como o homem se usufrui daquelas coisas que Deus deixou para cada um de nós aí. Então, como você pode acreditar que isso é coisa folclórica, que isso veio de uma explosão, que se não tiver uma mão poderosa daquele que fez todas as coisas, aí não tem como você entender. Você vai estudar, vai pensar, vai fazer e não vai chegar a lugar nenhum, que é o que o homem tenta a vida inteira, é provar a existência do universo. E falam assim, em bilhões, o Big Bang mesmo fala 13,8 bilhões de anos, sabe? Não existe isso. A Terra, ela não existe. Eles falam em bilhões de anos e de existência. Então, se existe bilhões de anos, de onde veio Adão? De onde veio Eva? Então, realmente, a gente vai ter que acreditar que, se você acreditar que a Terra existe há 13 bilhões de anos, a não sei quantos bilhões de anos que a ciência sempre fala, de onde veio Adão e Eva? Qual é a verdadeira história de Gênesis? Qual é a verdadeira história do Jardim do Éden? Não dá, certo? São choques de informações que você não consegue casar. Por isso, o estudo de hoje vem no início. Eu convido aos irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em Gênesis capítulo 1. A palavra Gênesis significa início, né? Começo. Ali começaram-se todas as coisas. Então, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus o céu e a terra. Bom, veja bem, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu, num lugar, e aparecerá a porção seca, e assim foi. E chamou Deus
a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou os mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutifica, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme as suas espécies, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares a expansão do céu e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, e o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Então, vamos parar o texto aqui um minutinho para a gente falar o seguinte: veja a riqueza de detalhes na construção do universo. Veja como Deus teve o cuidado de fazer todas as determinadas coisas. Tudo foi previsto, foi calculado pelo engenheiro da terra, da construção do mundo, que é Deus. Veja a riqueza de detalhes. E veja aquilo que é passado e aquilo que você acredita. E me chama muito a atenção as pessoas falarem assim que a Bíblia foi escrita por homens, mas eles não prestam atenção nas riquezas de detalhes, que as pessoas que escreveram isso aqui na época não tinham o menor conhecimento e o estudo que a ciência tem para duvidar da palavra de Deus. E veja bem que ele sempre fez: e disse Deus. Né? Deus é que fala, Ele que ordena, Ele que fez todas as coisas. Ele teve o cuidado de fazer todas as coisas para que eu e você pudéssemos desfrutarmos disso aí. Dando seguimento ao texto, agora Gênesis 1, no verso 20, diz assim: e disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes bacias de todos os répteis de almas viventes, que as águas abundantes produziam conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-os, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme as suas espécies. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, veja bem, irmãos, que até ali, até o versículo 25, nós sempre lemos: e disse Deus, e disse Deus. Mas quando Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, aí vem aqui a primeira manifestação da Trindade na Bíblia. Veja bem, e disse Deus: façamos, Pai, Filho, Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a primeira manifestação da Trindade na Bíblia, na criação do homem. Veja o cuidado que Deus teve com a gente, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, ninguém nunca viu Deus, ninguém conhece Deus. Veja que, se você quiser conhecer Deus, a gente realmente não pode ver, a gente realmente não pode tocar, a gente realmente não pode pegar, mas Deus você pode sentir. Quando você quiser, você pode senti-lo. A existência, a presença dele está sempre viva. Ele está sempre aqui. Nós aqui esquecemos do grande, maravilhoso que ele é. Façamos. Então, você quer conhecer Deus? Eu vou apresentar para você não o Deus, mas como você pode imaginá-lo. Porque eu acho que nem a gente querendo imaginar, nós vamos conseguir descrever Deus. Mas ter uma pequena noção a gente pode ter, porque é claro a palavra. A palavra de Deus é tão clara que deixa tudo claro para você. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus é bem parecido, não comigo, com você, não esse corpo, essa matéria, mas o espírito, é alguma coisa muito parecida com a gente. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E veja por que Jesus Cristo veio aqui em forma de homem. Jesus Cristo tinha as mesmas necessidades que eu tenho e que você tem. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27, ele diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, veja bem, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Os animais, vamos falar aqui na selva. Vamos imaginar que nós estivéssemos na selva. Então, você na selva, você encontra com um bando de leões, de búfalos, de serpente, de najas. A primeira coisa que esses animais têm de você é medo. Por quê? Porque Deus nos fez soberanos. Então, os animais nos respeitam. Eles passam a não nos respeitar quando nós invadimos o habitat dele. Então, se você não for até o leão, ele não vem até você. Mas se você entrar no território dele, se você se tornar uma ameaça para ele, aí ele partirá por cima de você, certo? Os animais, eles não são caçadores de homens. Então, muitas vezes as pessoas ficam assim:
Você vai para a selva, por exemplo, e você morre de medo. É lógico que eu, por exemplo, nasci na cidade grande, eu não sei ver no meio do mato, assim, a gente tem uma certa noção de algumas coisas pela vida, pela experiência, mas nós não sabemos viver no meio do mato, porque para você andar na selva, você tem que saber onde pisar, você tem que conhecer os perigos, aquelas coisas da selva. Mas independente de você não saber nada, todo animal tem medo do homem. Todo e qualquer animal tem medo do homem. Porque isso Deus nos colocou soberano a eles. Mas se você entrar no território deles, aí, meu amigo, prepara, viu? Porque aí você está desafiando. Mas sempre um animal vai ter medo de você primeiro, antes de você ter medo dele. É porque muitas vezes nós não sabemos respeitar. É lógico que você não vai entrar nas covas dos leões. Daniel não entrou, ele foi jogado. Muitos dizem, mas se eu entrar na cova dos leões, Deus vai me livrar. Opa, peraí. Veja a história direito e veja por que Daniel foi salvo na cova dos leões. Porque os outros entraram e foram detonados. Então, não menospreze o poder de Deus. Amém? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai e multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então veja bem, que aí depois que Deus nos criou, Ele fez com aquilo que nós nos alimentássemos. Então Deus deu tudo isso aí para o homem. É por isso que quando você se dá de frente com o mar, quando você dá de frente com o rio, quando você dá de frente com a natureza, quando você olha para o céu e vê aquele céu maravilhoso, a noite estrelada, de dia o sol, e mesmo até nublado com chuva, você vê a manifestação do poder de Deus. E aí o homem quer acreditar em Big Bang. Aí o homem quer acreditar em teoria da evolução. Aí o homem quer acreditar que você é a evolução do macaco. Aí o homem quer acreditar num monte de bobagens, sendo que o início, a criação, foi de uma perfeição tão grande, numa riqueza cheia de detalhes. O irmão, convido você com calma, leia Gênesis capítulo 1 e veja a riqueza de detalhes que é a construção do mundo, a construção do universo. E veja que quando Deus criou o homem, Ele chamou Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Não menospreze esse Deus, porque isso é maravilhoso e é bonito demais. E na sequência do nosso estudo, né, que vamos colocar paisagem dos pouquíssimos lugares, da riqueza de vida, de tudo aquilo que está escrito aqui, que você vai ver como a mão de Deus é perfeita. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, que a alma vivente, e toda a erva verde, seja para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Como é maravilhoso ver Deus. Sabe, eu estava ali diante do mar, olhando o mar, vendo as ondas. Aí você deixa Deus entrar dentro de você, sabe? Deixa o Espírito Santo entrar em você. Aí você olha para aquilo e você começa a imaginar aquela cena. O povo de Deus estava ali, de frente para o mar. E você olha para aquele mar, aquele mundaréu de água, é água para tudo quanto é lado, é para lá, é para cá. E você imagina os seus inimigos todos atrás de você, armados até os dentes, vindo para cima de você. Aí Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés estendeu o cajado para o mar e as águas se abriram. Sabe, eu fiquei ali olhando para aquilo e imaginando essa cena, de quanto isso é maravilhoso. E outra, a riqueza de detalhe é que eles passaram um seco. E como é que você consegue imaginar que aquele tanto de água, como é que aquele ali ficou seco? E o povo passou no seco. E as águas, sabe, você imagina que criou aquele muro de águas de um lado e do outro assim. Imagina você passando naquele ali, vendo aquele monte de água ali, e se aquele ali fechado uma vez, você não tem saída, porque você já andou quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E se você, por exemplo, quiser voltar a nado, ou de que maneira for, era muito complicado, certo? Mesmo porque eu acredito que quando as águas voltaram, elas não voltaram na calmaria, né? Elas se agitaram tanto que os egípcios morreram, né? Criaram-se quando as águas fecharam, criou-se aquele reboliço, né? Como num dia de enchente, por exemplo, que as águas ficam assim, ó, criou-se aquilo ali. Então você não teria como sobreviver. Aí é que a gente vê, né, que termina Gênesis 1, capítulo 31, termina assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que eu era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Olha, meu irmão, isso é uma questão de fé. Nós falamos do Big Bang, que essa explosão, o que virou foi isso aqui. Nós estamos em guerra, você está vendo lá a Rússia, a Ucrânia, e atacam a cidade, atacam outra. Você vê as condições que ficam as cidades depois de uma explosão. Aí eu pergunto a você: dá para acreditar que depois de uma explosão a Terra ia ser essa perfeição que é hoje? Que nós poderíamos usufruir de tudo isso aí, de toda essa perfeição, se não tivesse a mente inteligente que a ciência fala. E nós cristãos, se não tivesse a mão do nosso Deus ali, jamais poderia existir. Por isso que às vezes eu não consigo entender o homem. Eu não consigo entender. É difícil entender o ser humano. Mas a gente sabe que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, né, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o conceito de fé na Bíblia é: a fé é um dom gratuito de Deus. É uma coisa maravilhosa, assim, é você crer mesmo. Você tem que crer. A salvação, um dom gratuito, e a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes você quer uma explicação lógica para determinadas coisas.
Mas existem coisas que só Deus vai explicar para você na eternidade. Por isso eu convido os irmãos a abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É por isso que o homem não consegue explicar para você como o mundo existiu. Aí é chute, é bilhões, aí é bilhões de anos, é não sei quantos milhões de anos, fulano viveu aqui 300 bilhões de anos, e, irmão, aí você vai sendo feita aquela lavagem cerebral, vai te trazendo coisas astronômicas que você não consegue assimilar aquilo ali, e aí você começa a acreditar nessas bobagens, em forças cósmicas, em que o universo, né, há muita coisa na filosofia, e eles têm que colocar uma coisa assim, é isso, mas todas foram jogadas por terra, porque só existe uma verdade, e foi ele, o Deus, o engenheiro, o arquiteto do universo, que criou. E quer você queira ou não, ele que fez e deixou claro. Eu vou ler de novo. 1 Coríntios 27, 29 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. A glória é só do nosso Deus. A ele seja a glória, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Que palavra maravilhosa! Irmãos, decorem esses versículos. 1 Coríntios 1, 27, 29, Deuteronômio 29, 29, e eu vou ler de novo Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Tudo é maravilhoso, tudo é maravilhoso. E para encerrar o nosso Sacode o Pó de hoje, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá no Salmo 113, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor: desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Essa terra maravilhosa, esse planeta maravilhoso, no qual o homem está destruindo, no qual o homem
detona a natureza, aquilo que Deus fez para mim e para você, né? Você fala de efeito estufa, aquecimento solar, fotossíntese, você vai falando dessas coisas, aí você vai saber o porquê, cortar a árvore, por que acontece isso. Isso é a ação do homem, aí sim. Porque aquilo que Deus construiu, o homem está destruindo. Aí a destruição, ninguém fala nada. Ninguém briga pela destruição da natureza. São poucos, né? Você vê movimentos aí, trabalhos sobre aquecimento global, mas a poluição continua, né? O desmatamento continua, né? Jogando coisas no mares, nos oceanos, continua. Mas você duvidar da existência de Deus e duvidar que todas as coisas foram criadas por eles, também continuam, porque você prefere acreditar em bobagem. Mas eu quero aqui trazer para você, viva isso, tenha a sua experiência com esse Deus e com certeza você vai ver que é a mão dele, foi ele que fez. Quando você for fazer a sua viagem, quando você tiver as suas férias, quando Deus te der, né, a honra de você fazer a sua viagem, porque o privilégio não é meu, irmão, o privilégio é de todos. A natureza, ela está aí para qualquer um. Ela não é minha, não é sua, não é do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, do seu tio, do fulano, do ciclano, de Beltrano, não, ela é nossa. Quando você for usufruir disso, lembre-se, alguém fez isso por você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como disse Paulo lá em Atos 20, 24, não tem minha vida preciosa que não fosse, né, para pregar o Evangelho, porque é tão maravilhoso ver essas coisas aqui, é tão maravilhoso ver a mão de Deus, é tão maravilhoso ver o homem aproveitar aquilo que Deus preparou pra gente, né? Aquela navegação. É o homem se apoderando daquilo que Deus fez por mim e fez por você. Como diz os Salmos, louvai ao Senhor em todo tempo. Isso é simplesmente maravilhoso, né? Um dia nublado, chovendo, mas mesmo assim as maravilhas do Senhor, né, elas são contempladas. Então, glória a Deus por tudo isso aqui. Maravilhoso. Obrigado.
como diz a palavra, né? Como a gente dizia lá em Hebreus, né? Ora, a fé é o a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam, né? Das coisas que não se veem, né? Então, Hebreus 11:1 diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, esse é o conceito, né, de fé na Bíblia, né? E nós vimos aí, né, nas imagens, a ação do homem, né? Que o homem, ele lá quando vimos a piscina, que fez da piscina a cachoeira, né? Que Deus deu a inteligência ao homem, e com a inteligência humana, né? Inspirado por Deus, com certeza, o homem pôde criar determinadas coisas e proporcionar a ele mesmo, o homem, né? Diversão, né? De usufruir de determinadas coisas, mas tudo parte da ação de Deus, porque a inteligência, a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Por isso, a palavra, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 3, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então todas as coisas foram feitas por Deus, né? Ele proporcionou, ele criou, e a sabedoria que fez o homem montar essas paisagens, essas coisas maravilhosas, e usufruir da natureza, e transformá-la até em algo mais bonito, é a ação da mão de Deus, porque quem proporciona, quem capacita é Deus. Por isso, que lá nos Salmos 34:1 diz assim a palavra do Senhor: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, em todo tempo nós temos que louvar, em todo tempo nós temos que glorificar, porque Ele é o autor, né? Ele é o autor do universo, Ele é o autor do mundo, Ele é o autor da vida. E em Romanos 1:20 diz assim a palavra do Senhor: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então veja bem, as coisas de Deus estão aí. Essa natureza maravilhosa, essas coisas que nós vimos aí, essas paisagens, aquilo que foi proporcionado pela natureza, pelo engenheiro do universo e pela mão do nosso Deus, né? A ação de Deus e a ação do homem, né? Que nós podemos usufruir, tudo vem do Senhor, né? Que o nome dele seja sempre louvado e seja sempre glorificado, né? Porque na atualidade, no mundo em que nós vivemos hoje, né? E tudo que acontece hoje, até as ignorâncias e as coisas que o homem faz, é bíblico, né? Deus fala lá em Ezequiel 7:23, a palavra de Deus diz assim: fazem uma cadeia, porque a terra está cheia de crime, de sangue, e a cidade está cheia de violência. Então a violência, ela está aí, tanto do ser humano para ser humano, quanto do ser humano para com a natureza, que a natureza está sendo destruída pela mão do homem. Então que nós louvemos, glorifiquemos e oremos ao nosso Deus, para que o Senhor proteja o universo e proteja a natureza. De quem? De nós, dos homens. Louvado seja o seu nome. Tem aquele versículo
O céu e a terra proclamam a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Não tem preço. É lindo. Bom, meu irmão, termina aqui mais um Sacode o Pó. E nesse embalo da criação, nesse embalo do início, nesse embalo de poder usufruir tudo isso aí, eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse programa. Pai Santo, Pai amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, porque nós temos a certeza que foi o Senhor que criou todas as coisas. Ô Pai, nós queremos te agradecer pelo sol, pela lua, pelo mar, pelo rio, pelas árvores, pelas frutas, pelo mangue, pelos caranguejos, pelos peixes, por tudo, Pai. Nós podemos usufruir, nós podemos comer o suco do mar e do mar cheio de riquezas, onde as riquezas do mar nos alimentam, né? Onde as águas estão ali, que servem para o nosso banho, para a navegação, para deslocarmos. Ô Senhor, obrigado, porque o Senhor fez essa natureza, o Senhor fez esse mundo maravilhoso. Obrigado também, Pai, porque o Senhor colocou a inteligência no homem. E com a inteligência do homem, o homem fez muita coisa para o bem também, mas porque a mão do Senhor estava ali. Então nós podemos deslocar, nós podemos voar, nós podemos navegar, mas porque o Senhor, Pai, colocou e permitiu isso para os seus filhos. Então nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por tudo isso aí, que nós possamos curtir as nossas férias, que nós possamos curtir o dia a dia, que nós possamos trabalhar, e nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela vida. Obrigado, porque o Senhor teve o cuidado de construir o mundo com essa riqueza de detalhes, para que eu, os meus irmãos e todos aqueles que creem no Senhor, e até aqueles que duvidam do Senhor e da sua existência, possam usufruir daquilo que o Senhor deixou para nós. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Pai, eu também queria pedir aqui pelos enfermos, pelas doenças, Pai, que ainda estamos aí nessa briga com Covid-19, né? E que as pessoas ainda estão brincando, menosprezando, mas que o Senhor, Pai, possa fazer entender, faça fazer seus filhos entender que a guerra, ela depende do Senhor, e que para nós vencermos esse inimigo, nós precisamos da sua mão. O ser humano ainda menospreza. Ô Pai, que o Senhor, Pai, coloque forças, que o Senhor traga paz, saúde, misericórdia ao seu povo, a esse mundo que está precisando tanto da unção, da manifestação do seu poder e da unção do Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, irmão, até o próximo Sacode o Pó.